tema. Bom dia, presidente. Eu gostaria de agradecer a todos pela oportunidade e começar com uma curiosidade, presidente. Meu avô era governador do Estado Único de Mato Grosso quando foi dividido Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então eu estou aqui, me sinto em casa e muito honrado de fazer parte da Câmara Itinerante na data de hoje. Quero cumprimentar aqui o presidente da FIEM, Sérgio Longen. Quero cumprimentar nosso presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e a primeira-dama, Cláudia Cruz. Quero cumprimentar a vice-governadora, Rose Modesto. Quero cumprimentar aqui a senadora, Simone Temiti. Quero cumprimentar o prefeito, Gilmar Olarte, em nome de quem gostaria de cumprimentar todos os prefeitos que se fazem presentes na data de hoje. Quero cumprimentar o nosso deputado, Felipe Bornier. Quero cumprimentar a nossa deputada federal do meu partido, Tereza Cristina, em nome de quem gostaria de cumprimentar todos os outros deputados federais que nos acompanham. Quero cumprimentar aqui o presidente da Assembleia, Júnior Mock, em nome de quem gostaria de cumprimentar todos os outros deputados e cumprimentar aqui o ex-governador do estado, André Putinelli. Muito obrigado e muito bom dia a todos. Eu preparei uma breve apresentação, presidente, para que a gente pudesse encaminhar de forma breve a questão do Pacto Federativo. Eu pediria, por favor, para que pudesse colocar a apresentação. Pode passar. Bom, como bem disse o nosso presidente, Eduardo Cunha, o Pacto Federativo talvez seja uma das mais importantes reformas que esse país precisa. E eu não tenho dúvida, pelo encaminhamento e pela coragem que o presidente tem dado à Casa, à Câmara dos Deputados, que nós temos hoje condições e confiança que vamos avançar muito na redefinição do nosso Pacto Federativo. Para que a gente possa abordar um tema tão amplo, tentei buscar um significado ao Pacto Federativo, que seja o acordo constitucional, administrativo e político, firmado entre entes de federação, que determina o respeito à autonomia dos mesmos e delimita os campos de atuação, estabelecendo as prerrogativas, recursos e responsabilidades para o cumprimento das funções do Estado. Pode passar. A Constituição Federal de 88 estabeleceu as competências de cada ente federado, das uniões nos artigos 21 e 22, dos municípios no artigo 30, do Distrito Federal no artigo 32 e dos estados no artigo 25, que é uma competência, na verdade, residual, ou seja, tudo que não lhe é vedado pela Constituição. Pode passar. Na teoria, então, a Constituição de 88 estabeleceu novas regras para a repartição dos recursos, viabilizadora das novas atribuições do ente local. Porém, na prática, houve, na verdade, um enfraquecimento do Pacto Federativo e um desequilíbrio muito claro entre responsabilidades e recursos dos entes federados. Pode passar. O que aconteceu, na verdade, foi, ao longo do tempo, uma municipalização das políticas públicas. Um processo de transferência da aplicação das políticas públicas da União para outros entes, em especial para os municípios. Com isso, os municípios foram obrigados, impelidos, ano após ano, a prestar cada vez mais serviços que eram executados pelos outros entes, sem a necessária contrapartida financeira e orçamentária para tanto. Pode passar. Nós temos observado, na verdade, um enfraquecimento do Pacto Federativo. E aqui, um dos instrumentos pelos quais ele tem acontecido. Criação de tributos e contribuição sem previsão de repasse aos outros entes. Sucessivamente, os governos federais que passaram depois da Constituição de 88 vêm enfraquecendo o Pacto Federativo, criando tributos, contribuições que não fazem parte das repartições aos entes federados. Hoje, 45% da receita tributária brasileira não são repartidas com municípios e estados. E aqui, quem é vereador, quem é prefeito, sabe
o tamanho e o número de responsabilidades que cabe a uma prefeitura municipal, seja ela infraestrutura local, asfalto, saneamento, iluminação pública, transporte coletivo, coleta de lixo, assistência à saúde, educação, entre tantas outras obrigações que cabem à prefeitura. Pode passar. Como o presidente disse, renúncias tributárias que enfraquecem o nosso pacto federativo. O governo federal vem aplicando diversas renúncias tributárias que, na verdade, fazem, incentivos, subsídios com chapéu alheio. No acordo do Tribunal de Contas da União, foi estimado que o impacto das renúncias tributárias, em especial do IPI e do Imposto de Renda nas transferências condicionais, entre 2008 e 2012, os municípios arcaram com 58% dessa desoneração, o que equivale a 190 bilhões de reais de recursos não distribuídos aos municípios através dos fundos de participação do município, fundo de participação dos estados, IPI da exportação, Fundeb, os fundos constitucionais FNE, FNO e FNC. Pode passar. Diante desse quadro de enfraquecimento do Pacto Federativo, nós vemos hoje a distribuição do bolo tributário do Brasil da seguinte forma. No primeiro círculo, a gente vê quem é responsável por cada arrecadação. Então, o governo federal hoje é responsável por aproximadamente 68% da arrecadação nacional, os estados 27% e os municípios contam apenas 5%. Quando consideramos todas as transferências voluntárias, a distribuição do bolo tributário torna-se a seguinte: 54% do bolo tributário continua com o governo federal, 19% com os municípios e 27% com os estados. E a grande pergunta é suficiente para os municípios e para os estados, com apenas 19% e 27% respectivamente, cumprir com as obrigações, com as competências que hoje lhes é atribuído? E esse desequilíbrio, o resultado desse desequilíbrio é óbvio. É um serviço de má qualidade prestado à população brasileira. E é isso que a Comissão Especial de Pacto Federativo tenta rever. Pode passar. Existem também diversos programas do governo federal que pressionam o orçamento dos estados e das prefeituras. Existe, de fato, uma incompatibilidade entre os recursos alocados pela União em seus programas e a necessidade de recursos para custeio dos mesmos. E aqui estou exemplificando alguns programas, como o programa o CIMEI, creches, UBSs, UPAs, CRAS, CAPS. Por exemplo, um CIMEI, um Centro Municipal de Educação Infantil, custa estimadamente R$1.000 por aluno, enquanto o repasse do governo federal é de tão somente R$350. Então, existe um incentivo e uma necessidade muito grande da gente poder ampliar a educação infantil no Brasil, através de recursos do governo federal para a instalação dos centros municipais de educação infantil, porém, eles acabam sobrecarregando imensamente a prefeitura com a necessidade de custeio a posteriori desses centros municipais de educação infantil. Então, o governo federal, ao criar programas, eles deve contemplar não somente o investimento inicial necessário para a implantação do mesmo, mas também os recursos necessários para que a gente possa custear o mesmo no longo prazo, para que a gente possa oferecer serviço de qualidade à população. Inexistência também de reajuste dos valores repassados pela União em seus programas, pressionando o orçamento dos municípios e dos estados. Quer dizer, fixa-se um valor de repasse lá atrás, não se reajusta esse valor ao longo do tempo, ele não acompanha então os reajustes salariais, de custo necessário para a manutenção desses programas, e isso acaba sendo arcado pelas prefeituras municipais, que hoje não têm qualquer condição de continuar com esse modelo de pacto federativo. Inclusive, alguns programas de investimento necessário para os municípios, como por exemplo o PAC Pavimentação, o governo federal faz eles hoje através de financiamento para as prefeituras municipais. O que deveria ser através de recursos a fundo perdido, para que a gente pudesse equilibrar de melhor forma o Pacto Federativo, hoje é feito através de financiamento do governo federal, desequilibrando ainda mais o Pacto Federativo. Pode passar. Então, diante dessa realidade nacional, a Câmara dos Deputados criou a Comissão Especial do Pacto Federativo. Qual o grande objetivo dessa comissão? É analisar e apresentar uma proposta
com relação à partilha de recursos públicos e as respectivas obrigações da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal, buscando claramente um equilíbrio entre as obrigações e competência e os recursos disponíveis para fazê-la. Pode passar. Diversos assuntos estão sendo tratados na comissão do Pacto Federativo e continuarão sendo tratados, e dentro dos ambientes que a comissão tem tratado essas contribuições estão as audiências públicas, as câmaras itinerantes e as audiências que faremos em cada região do nosso país. E assuntos que já foram abordados durante as nossas audiências públicas, citei alguns somente para que a gente possa fomentar aqui o debate, que está a definição das competências e obrigações de cada ente. O levantamento do custo real da prestação do serviço, para qualquer que seja o responsável por prestar aquele serviço. Mas nós temos que ser claro, qual é o custo para prestar um serviço de saúde de qualidade pelo SUS? Qual é o custo real para que a gente possa manter uma creche em funcionamento no Brasil? E aí, com esse custo, a gente vai saber da onde vem recurso e quanto recurso tem que ser alocado para quem ficar responsável ou competente por cuidar deste processo. Repasses da União. Impacto das renúncias fiscais. A guerra fiscal. A Lei Candir e a compensação da mesma, através do Fundo de Exportação e outros mecanismos. A adequação dos programas do governo federal para que eles possam, de fato, ser programas que permitam a sua implantação e o seu custeio ao longo do tempo. E a revisão das dívidas e dos créditos estaduais e municipais com a União. E aqui cabe um parêntese que a Câmara dos Deputados, neste ano, aprovou um projeto para que a União fosse obrigada a regulamentar em 30 dias a mudança da indexação das dívidas que ela tem, que os municípios e estados têm com a União. Esse projeto ainda aguarda a aprovação do Senado, mas é extremamente necessário para as prefeituras e estados que a gente possa repactuar os índices de correção das dívidas pactuadas com o governo federal no passado. Pode passar. Aqui está um breve plano de trabalho da nossa comissão. A primeira fase, que ela acontece ao longo do mês de abril, ela é composta por diversas audiências públicas na comissão, que estão acontecendo em Brasília e através da Câmara Itinerante. A segunda fase, ela vai do mês de maio até junho, e nós vamos ter 5 seminários, um em cada região do Brasil. A terceira fase, nós vamos fazer uma análise do equilíbrio entre a disponibilidade de recursos e as competências entre os entes federativos, e ela começou já a ser feita e vai até o mês de junho, inclusive com a criação de uma subcomissão especial para que a gente possa trazer pessoas que tenham conhecimento notável no assunto para colaborar com a comissão. A quarta fase, com a análise das proposições em trâmite no Congresso Nacional que tratam da revisão do Pacto Federativo. E a quinta fase prevista para julho, que é a finalização dos trabalhos. Já no mês de maio, a comissão fez um compromisso de apresentar um relatório preliminar a ser apresentado durante a marcha dos prefeitos em Brasília. Era isso e estamos abertos ao debate. Muito obrigado e bom dia a todos.